A paz do Senhor, meu querido e amado irmão do nosso devocional Simply Pentecostal. Chegou sexta-feira, nós estamos aqui mais uma vez para juntos agradecer o Senhor pela semana que Ele nos concedeu, mas também para lermos a palavra de Deus. Lucas, capítulo 23, do verso 33 ao 43, nós estaremos falando uma parte sobre a crucificação de Jesus. E nós gostaríamos de notar nestes versículos que nós estamos lendo, algumas vezes, 3 vezes, que algumas pessoas daquela multidão falam e interrogam e dizem: se tu és o Cristo. Aleluia. Portanto, leiamos Lucas 23, 33 ao 43, que diz assim a palavra do Senhor. E quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram e os malfeitores, uma à direita e o outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhe, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Oh, que gloriosa palavra a do nosso Senhor Deus! Nestes versículos que nós lemos, meus queridos e amados irmãos, nós vamos ver pelo menos 4 profecias que foram cumpridas na pessoa de Jesus. E é uma das coisas que eu noto e eu acho maravilhoso, é que Jesus, apesar de estar sofrendo toda aquela dor, a cruz, os cravos, as bofetadas que ele recebeu durante todo aquele processo, e mesmo pendurado na cruz, Jesus estava observando e vendo que todas as profecias pudessem ser cumpridas nele. Aleluia. Nós vamos ver que a Bíblia nos diz que ele foi crucificado entre 2 malfeitores, segundo Isaías 53 e 12. A Bíblia nos fala de que foi lançado sorte sobre as suas vestes, segundo Salmo 22 e 18. Outros zombavam deles, conforme o Salmo 22 e 7 e o Salmo 109 e 25. Também foi-lhe apresentado vinagre, conforme Salmo 69 e 21. Portanto, nós vamos ver que todos esses detalhes da crucificação de Jesus, da morte de Jesus, todas elas estavam descritas na palavra de Deus. Enquanto nós vemos ver os príncipes, nós vimos os soldados, nós vimos o ladrão, o povo que escarnecia de Jesus, perguntando a ele se ele era o Cristo, então faça isso, aquilo. Ou seja, salva-te a ti mesmo. Aquele povo estava falando aquilo e dizendo: se tu és, então salva-te a ti mesmo. Entretanto, nós sabemos a verdade. Jesus, ele não precisava se salvar a ele mesmo. Ele estava naquela cruz porque a humanidade precisava ser salva. Aleluia. Teria o poder? Sim, ele disse muitas vezes: não sabes tu que eu poderia pedir uma legião de anjos que estivesse, que pudesse destruir, que pudesse me tirar, que pudesse... Ele teria o poder de pedir e dizer. Entretanto, não este era o plano redentivo. Jesus, ele sabia que todas aquelas pessoas que ali estavam falando, burlando, zombando, dizendo coisas
desde os príncipes religiosos, do povo e até daquele ladrão que estava do seu lado. Jesus sabia, e é por isso que ele fala: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E sem dizer dos soldados romanos que ali estavam, aleluia. Portanto, nós vamos ver que muitos perguntaram: és tu o Cristo? Se tu és o Cristo, faça isso, desce daí, que nós vamos crer em ti, como se isso fosse verdade. Entretanto, Jesus sabia, e para glorificar o nome de Deus, a Bíblia nos fala que Pilatos manda colocar uma inscrição sobre a cabeça de Jesus na cruz, dizendo: este é o Rei dos Judeus, aleluia. E meus queridos irmãos, quando nós vamos ver entre estes dois homens que foram crucificados ao lado de Jesus, nós vamos ver de que existem duas reações das pessoas quanto à salvação, quanto a Jesus, quanto aos seus pecados. Enquanto um daqueles homens dizia, apesar de culpado, apesar de estar ali baixo a condenação, apesar de saber os seus feitos, apesar de saber que ele estava ali porque ele tinha roubado, matado, assediado, e ele merecia aquela morte. Entretanto, ele estava lá dizendo: se tu és o Cristo, salva-te mesmo, salva a mim também, tira-me daqui. E esta não é a reação, meus irmãos, de tantas pessoas neste mundo que, apesar de pecar, apesar de viver uma vida iníqua, apesar de fazer tantas coisas ruins e coisas que são contrárias à palavra de Deus, à pessoa de Deus, entretanto, eles pensam que ainda estão na posição de pedir a Deus, de dizer a Deus, de reclamar a Deus para que Ele faça alguma coisa pelas suas vidas, aleluia. Entretanto, haverá sempre outros, como aquele segundo ladrão que estava ali ao lado de Jesus, que tomou uma decisão completamente diferente, aleluia. Jesus, quando aquele homem disse: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós, Jesus não respondeu nada àquele homem. Quando aqueles homens, aqueles príncipes, soldados ou povos estavam dizendo: se tu és o Cristo, Jesus não abriu a sua boca e não disse nada. E por que Jesus não respondeu àquele ladrão? Ele poderia ter respondido, mas ele não o respondeu. Por quê? Porque nós entendemos que no seu silêncio, Jesus mostrou não somente aquele outro ladrão, mas a nós também, a condição que nós precisamos para poder ser salvos. Aleluia. Não era pelas obras que aqueles homens poderiam ser salvos. Não era por o seu conhecimento, não era pela sua grandeza, não era por nada que eles pudessem ter para oferecer a Jesus que eles poderiam ser salvos. Mas Jesus explica. Quando Jesus olha, talvez no canto de olho, e olha para aquele outro ladrão que está do seu lado, a Bíblia nos diz que aquele outro ladrão, ele entendeu em primeiro lugar que Jesus era rei, que Jesus tinha um reino, que Jesus era poderoso para perdoar pecados, aleluia, que Jesus, ele era santo, que ele entendeu que os seus pecados o havia levado àquela cruz. Ele entendia que ele precisava morrer por causa dos seus pecados, ou seja, os seus pecados, a condição dele realmente o levaria à morte, porque é isso que ele fala nestes versículos que nós lemos. Ele repreende o outro homem, ele disse: você não tem temor de Deus. Nós estamos aqui pela nossa condição, nós estamos aqui porque nós merecemos essa morte, mas este homem nada fez. Ou seja, este homem é santo, este homem não pecou para que pudesse ter uma morte dessa. E aquele homem, ele mostra, ele coloca em pauta os passos necessários para que o homem possa receber a salvação. E quais são eles? Em primeiro lugar, reconhecer o seu pecado. Foi isso que ele fez.
Ele disse, nós merecemos, nós somos malfeitores, nós recebemos, nós estamos fazendo isso. E ele fala, não somente para aquele homem, mas ele fala para o Senhor. Não somente ele reconhece o seu pecado, mas ele confessa, aleluia, o seu pecado. Ele, na sua hora antes de partir, ele pede, ele clama ao único que poderia fazer uma diferença na sua vida. Aquele homem estava na hora da morte. Aquele homem estava prestes a morrer, aleluia. Mas havia ainda uma esperança. E a esperança estava ali no meio daqueles 2 salteadores. E aquele homem vira-se para Jesus. Ele disse, Senhor, se eu pudesse assim dizer, tem misericórdia de mim. E ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aleluia. Um simples reconhecer de pecado, reconhecendo sua condição, pedindo a Jesus a misericórdia, o perdão, para que ele pudesse entrar também no seu reino, que ele pudesse lembrar dele no seu reino. Aleluia! E que resposta maravilhosa Jesus, ele deu a este homem. Aleluia! Ele disse, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Irmãos, este homem não teve tempo de se tornar membro de uma igreja. Ele não teve tempo de se batizar, ele não teve tempo de poder, ou seja, desfazer e pagar aquelas pessoas que ele havia defraudado, ou que ele havia, ou a família de pessoas que ele havia matado. Ele não teve tempo de nada, somente tempo de se arrepender e de dizer a Jesus, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aleluia. Que o Senhor possa dar a cada um de nós a oportunidade de repartir a tantas outras pessoas, seja na nossa família, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, no metrô, no ônibus, aonde você passe, no restaurante, no supermercado, na farmácia, aonde você passe, aleluia. Você tem a oportunidade de oferecer a este Jesus a tantas milhares de almas que ainda como aquele homem estão sedentos, reconhecendo, pedindo um socorro, sem saber muitas vezes de onde esse socorro virá. Pessoas que estão à beira da morte e que você tem o poder, você tem a graça de Deus, você tem a oportunidade de salvá-las, como diz Judas, arrebatando-as do fogo. Aleluia! Que Deus nos dê a linda oportunidade de poder ganhar almas para Cristo Jesus, de mostrar a este povo, aqueles que talvez estejam perguntando, é Ele o Cristo? Se Ele é o Cristo, se Ele é Deus, então que Ele faça isso para mim. Nós não temos nenhuma autoridade de poder dizer para Deus em nossos pecados o que é que Ele deve fazer. Mas se nós humildemente dissermos como aquele homem, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Oh, aleluia! A porta da salvação se abrirá. A porta da graça se abrirá. A porta da misericórdia se abrirá. E a porta do perdão de Deus se abrirá para aquela pessoa. Que o Senhor Jesus possa te abençoar poderosamente, meu querido e amado irmão. E não esqueça, amanhã, sábado, nós estaremos juntos lendo o livro de Jeremias, capítulo 34, para a glória do Senhor. Que o Senhor Jesus te abençoe.